Amém? Ele vai te usar aqui hoje na palavra, que ele vai falar através do seu Espírito Santo. Eu oro para o Espírito Santo dentro da vida do irmão. Amém? Receba a sua vitória. Saúde ao lado da igreja com a santa paz de Cristo. Amém. Jesus, Senhor da glória. Já chegamos a esse horário devido à distância, mas deu certo. Ainda dá tempo para a realização na obra que o Senhor nos deu. Como sempre tenho comentado, nós estamos em uma época muito rica para servir a Deus. Uma época como não se viu antes. Uma época tão importantíssima, tão rica como esta. Devido à disponibilidade da graça de Deus, sem forma de plenitude, tudo o que precisamos, o Senhor já nos deu. E Ele nos dá bastante. Aquilo que mais nós precisamos é a paz com Deus, conosco e com o próximo. Isso na virtude da graça que o Senhor nos deu, abundantemente servidos. Devemos aproveitar essa oportunidade com graça, sempre graça, graça, Senhor. Quero convidar a minha esposa para louvar. Vocês irmãos com a oportunidade, pergunta se elas eu quero. Tem alguém que louvar ao nome do Senhor? Alguém queira louvar? Também, esta é a oportunidade para vir louvar a Deus. A irmã vai louvar, o irmão, ou alguém. Se tem a oportunidade. Então, eu vou louvar com a minha esposa. Vamos louvar a Deus. O louvor, ele desenvolve muito a nossas mentes. Louvor também é sinal de perdoar. Os perdoados louvam a Deus. Tem dois tipos de louvores. O louvor do mundo e o louvor que bendiz o nome do Senhor da glória. Isso é lindo para mim, para você, para nós. Vamos louvar o hino de número 46. Quem souber, nos ajude. Glória a Deus. Eu vou pedir a Deus uma santa paz do Senhor Jesus. Amém. Mas a gente vai louvar o 88 da Aracruz.
aos hebreus. A palavra que veio para os hebreus. Quem sabe o significado da palavra hebreu? Hebreus. Quem sabe o significado da palavra hebreu? É bom que saibamos, não é? Porque a Bíblia Sagrada, ela tem as perguntas e tem a resposta. A palavra, capítulo 10, da Epístola aos Hebreus. Hebreus 10. Capítulo 10 da Epístola aos Hebreus. Vamos meditar na palavra do Senhor, versículo 16 ao 18. Então, antes de ler, eu quero fazer uma declaração bíblica sobre a palavra hebreu. Ela, assim, esse nome hebreu ainda com a letra E sem o H, hebreu, vem da palavra Heber. Está em Gênesis, capítulo 11, 16 e 16 também. Quando houve a confusão lá na Torre de Babel, Heber era o empregado da construção. Só que depois que Adão pecou, o idioma adâmico ficou conhecido em toda a terra da época através de nomes de objetos. Quer dizer que a palavra original, ela não era mencionada, mas a conservação da existência de Deus era considerada por meio de objetos. Isso aqui é um copo, então mundialmente era copo. Para analisarmos bem como é tão importante perseverar mediante a palavra de Deus, dentro da própria razão que a palavra traz. E ele tornou-se um empregado da construção da Torre de Babel, capítulo 1 de Gênesis. E lá então eles confundiram as línguas. Entrou o processo da confusão. Só que Heber permaneceu firme. Se pedisse a Heber, traz o copo, Heber deveria levar o vaso, trazer o vaso. Mas não, ele levava o copo. Era perseverança sobre a origem da palavra. Porque a palavra não é de imaginação particular, é? Não. A palavra ela vai além das nossas emoções, nossos sentimentos e pensamentos. Temos que ter muito cuidado para não expressar coisas que vêm da emoção, e temos a Bíblia Sagrada como defesa da nossa fé pessoal e salvífica, que é realmente a palavra prudência. Lembremos que então, concluindo, dispensaram o Heber daquela construção, porque não entrou na esquema da confusão. Ele era perseverante. Quando Deus falou a Abraão, Isaac perguntou a Abraão: aqui está o cordeiro, ou está a lenha e a ferramenta, onde está o cordeiro? Então Abraão recebeu na língua de Heber e expressou, não é? Deus proverá, que significa Jeová Jireh. Quando Deus falou com Paulo, falou na língua de Heber, por isso que expandiu o idioma hebraico. Está compreendendo, irmão? Irmão, está compreendendo? O hebraico é o idioma original que vem do idioma adâmico e
hebraico. Claro que o Novo Testamento é escrito na língua. Quem sabe em que idioma foi escrito no Novo Testamento? No grego. Devido à conduta do grego, ao nascimento de Jesus aproximava-se e Deus despertou os idiomas de uma maneira toda especial. Então, o grego naquela época era semelhante ao inglês, hoje era praticamente mundial e fluente, para que o povo tivesse meios para oportunidade para compreender a palavra, mas na origem do idioma que se estendeu, aí foi escrito a Bíblia no idioma grego. No idioma grego. Tanto é que quando Jesus expirou lá na cruz, ele usou a palavra grega, consumado, telestai, no grego, está tudo consumado. O que ele quis dizer? A salvação está realizada e a salvação continua sendo oferecida. Telestai, quer dizer que eu já ouvi pessoa dizer que paga preço para receber dom. É mentira. Se a pessoa, quando você usar o grego, Jesus disse que está tudo pago. E em Mateus capítulo 10, verso 8, Cristo diz assim: expulsai demônios, curai enfermos, livrai leprosos, ressuscitai mortos, de graça, recebei, de graça dai. Então, não existe preço pago para receber nem dom, nem dádiva alguma. Jesus exclamou lá na cruz do grego: telestai, está tudo pago através do sangue dele. Os irmãos compreenderam por que nós temos que examinar a Bíblia, procurar a origem, para não sermos enganados por um processo de emoção. Não existe pagar preço para receber nada de Deus, principalmente na graça. E aqui o que diz a palavra no capítulo 10 de Hebreus, já foi entendido sobre a palavra hebreu. Já a Bíblia diz no capítulo 2, Apocalipse 17, que alguém receberá uma pedra durante os salmos, com o nome escrito na língua eterna. Quando Jesus estava lá na cruz, que idioma ele falou? Justamente o idioma de Eva. Ele expressou: Eloi, Eloi, lama sabachthani. É um idioma hebraico, adâmico, mas ele é repassado ao ministério cristão. Muito importante a nossa Bíblia para o remédio contra a ansiedade. A meditação é um remédio pleno, tanto para a ansiedade quanto a insônia. Os que meditam na palavra depois da oração, se é lá pela meia-noite o horário, ou a pessoa dorme, ou ela entra no processo da meditação da palavra, porque ela é escrita em dois lugares, no papel e em nossos corações. Palavra. Por isso que fica tudo bem, mas vamos ler aqui os versículos 16. Este é o conselho que farei com eles depois daqueles dias. Diz o Senhor: porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Vírgula.
não sei se os irmãos sabem que em Israel existem dois reinos em Israel. O Israel do Norte, que foi a divisão na época de Roboão, filho de Salomão, por causa do jugo pesado, separando duas nações, mas o Deus da verdade não é Deus que se espalha, é o Deus que se ajunta. Então ele fez a promessa de edificar um concerto na casa de Israel e com o reino de Judá. Jerusalém, reino de Judá, capital do norte, do sul, melhor dizer, Israel, capital do norte, que era reino do norte, que era Samaria. Então estavam divididos. Só que Deus, ele tem um plano de nos restaurar, ou restaurar os que caíram mediante a sua palavra. E esta promessa que ele expulsou, que não ensinaria mais alguém, a outra pessoa dizendo que seria o Senhor, estava referindo a uma época que já se cumpriu no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, quem sabe o que é Pentecostes? Quem sabe? Ninguém? Como é que você vai responder que é pentecostal se não sabe explicar? É bom que aprendamos ou não? Ou não precisa? Porque a inversão, ela não funciona. A palavra Pentecostes, para quem não sabe, significa festa dos 50. Sabia? Não estou falando da Bíblia, não é uma imaginação. Sabia o que significa isso? Essa resposta está no capítulo 16 do livro de Deuteronômio. Principalmente também no capítulo 23 de Levítico. O povo ali fala de 3 festas. A Páscoa representava a redenção por Cristo. Os irmãos podem avaliar que no dia da Páscoa, o que aconteceu com Cristo? Ele estava sendo o Cordeiro Pascual, estava para a nossa missão. E depois de 3 dias ele ressuscitou. E o Pentecostes aconteceria 50 dias depois da Páscoa. Quem conhece a história da Bíblia? Não. É necessário que conheçamos para não ilusionar. Irmãos, é preocupante. Sabe o que é preocupante? Na pesquisa mostra, pesquisa mais, no sentido mais geral, que a perda de crentes vai mais de 90% por falta de conhecimento. Isso é muito perigoso. A unção de Deus é o que nos inspira. Mas o conhecimento é o que faz com que nós sejamos sábios. E nós temos a promessa de fazer julgamento, sim ou não? Quem já leu? Fazer julgamento. Julgar quem? Julgar o mundo e os anjos que caíram. E quando nós iremos no tempo certo, Jesus nos dará esta honra, já está previsto. E se nós não tivermos conhecimento de causas, como nós daremos o julgamento correto? Jamais. Isso que eu estou referindo está no capítulo 6 de 1 Coríntios, versículos 2 e 3. Que iremos futuramente julgar os anjos que caíram e julgar também o mundo incrédulo. E aqui onde nós vemos, analisar as profecias. Por que nós vemos ler a profecia? As profecias que Jesus, ele usa respeitosamente dentro daquilo que está escrito. No dia da Páscoa, ele como cordeiro estava crucificado.
na terra, sim ou não? Ficou ou não? Quantos dias? Sabe por quê? Porque o pregador, ele precisa ser sujeito à mensagem. Coisa contrária, fica parcial. E hoje o Espírito Santo nunca foi parcial, e hoje, na época que estamos vivendo, o Espírito Santo veio sobre nós em forma do quê? De derramamento. E o derramamento do Espírito Santo tem a finalidade de abrir as nossas mentalidades dentro da linguagem de Deus. Então, quando Jesus ressuscitou, ele ficou quantos dias na terra? Para quem não sabe, ele ficou 40 dias. Está em Atos capítulo 1, verso 3. Ficou 40 dias fazendo missão de convite. Ficar em Jerusalém, porque o dia da chegada do Reino de Deus aqui na terra, naquela época, já estava proclamado por ele. Quando faltava 10 dias para o Pentecostes, o que aconteceu? Jesus foi levado para a sétima glória. A glória que ninguém subiu lá, a não ser o Senhor da glória. Nem Elias, nem Enoque, que foi arrebatados, mas não subiu os céus que Jesus subiu. Porque em tudo ele tem primazia, tem prioridade. Jesus, o Senhor da glória. Então, se a festa da Páscoa era no dia 50 depois, a festa do Pentecostes era no dia 50 da festa da Páscoa, e Jesus subiu 10 dias antes da festa da Páscoa e disse aos discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais de poder. Não era selado com o Espírito Santo. Selo com o Espírito Santo você recebe na hora que tem Jesus, que aceita a igreja. Já leu isso na Bíblia? Não. No momento exato que a pessoa recebe a Cristo, a salvação vem acompanhada com o selo da promessa. Compreenderam? Mas como Deus não limita no seu trabalho, aí ele nos manda a plenitude completa do revestimento. Os apóstolos tinham o Espírito Santo, mas ainda parcial, só para uso dos dons, que é uma forma de empréstimo que Deus faz, mas não atua exatamente na área da salvação. A menos que a pessoa tenha o Espírito Santo para uso dos dons e a plenitude do Espírito Santo para uso do caráter. Mansidão, benignidade, longanimidade, temperança, fé, bondade, paz, humildade, domínio próprio e a temperança. Aí você tem, aí a pessoa é revestida. Os apóstolos tinham os dons, mas não eram revestidos. Não, mas no capítulo 18 do Evangelho de João, de Mateus, mostra que eles eram contendeiros. Um queria ser maior do que o outro. Enquanto isso sucede na vida de qualquer pessoa, de um crente, é um testemunho que a gloria denota. Ela pode ter o Espírito Santo parcial, mas não é convertida e nem revestida. Porque o que nos trata o caráter de um revestido é justamente o efeito do domínio próprio, com a qualidade do Espírito Santo. No capítulo 22 de Lucas, Pedro demonstrou que ele tinha os dons, mas não eram convertidos. É a maneira que Deus habita no crente, usa o crente, mas não habita. É passageiro. Existem muitos crentes que Deus usa, mas não habita porque é orgulhoso. Está compreendendo? Faz acepção de pessoas. Gosta de procurar, às vezes, contendas. Às vezes eu já ouvi, infelizmente, eu já ouvi pregador chamar a igreja de igreja fria. Você já ouviu?
sequência, quando Jesus disse que Pedro negaria, Pedro falou que Jesus estava enganado com ele. A criatura repreendendo o Criador. Ignorância muito estimada. É bom estimar a ignorância ou excluir? Ajude aí. Qual é a melhor? É possuir uma ignorância estimada ou excluir a ignorância? E Pedro então disse: olha, todos podem negar, eu não. Porque não era, porque tinha o Espírito Santo para os dos nossos, mas não era convertido. Só que a promessa da conversão já estava lá, e como foi citado em Jeremias 31, 31 ao 34, e traz o contexto para o capítulo 10 aqui de Epístola aos Hebreus. Quando Cristo subiu para a glória, faltava 10 dias para cumprir esta profecia. Depois que, no dia das colheitas, das primícias, eles trabalhavam 49 dias colhendo. Quer dizer, na época da lei, eles reservavam o sábado. Mas eram 7 semanas contadas de colheitas, e quem colhia 10 sacos de lentilha, reservava um para a casa de Deus, para que não faltasse mantimento. E naquele dia de Pentecostes, sabe o que é a palavra chama Pentecostes? Porque a palavra Pentecostes significa 5 também. Por isso que é chamado Pentecostes, festa dos 50. Compreenderam? Hoje é tanta confusão sobre Pentecostes que a pessoa nem sabe o que ela é e quer transmitir algo que não tem fundamento. E é preocupante porque Jesus disse que há 10 crentes, 5 prudentes e 5 E toda precipitação fora da origem da palavra é perigoso, chamado e não escolhido. Agora, no dia que eles cumpriu o dia da festa de Pentecostes, festa dos 50. Festa dos 50. Moisés escreveu quantos livros? 5. Que é os 5 Pentateucos, porque a palavra Pente é 5. Costes quer dizer festa. E foi justamente naquele dia que ele cumpriu esta palavra. Farei um conselho na casa de Israel, de Jerusalém, do rei de Judá e de Israel, mostrando que derramaria a capacitação do Espírito Santo sobre cada coração, e não necessitariam que alguém conhecesse o Senhor, porque hoje todos nós temos revelações próprias, temos propriedade própria. Como assim? O Espírito Santo veio sobre nós uma vez para fazer morar. E hoje nós temos esse ministério pessoal. Tanto é que no momento do arrebatamento, quem irá avisar que a 7ª trombeta está tocando? Um ao outro? Ninguém. Todos que possuem a revelação de Deus dentro dos corações ouvirão a 7ª trombeta tocar, porque hoje a preparação para o arrebatamento veio já justamente no dia, naquele dia de Pentecostes. Aí veio o Espírito Santo e ele promoveu em nós o quê? Um ministério pessoal. Hoje nós temos uma segurança, mas você pode avaliar, quando encontra 2 pessoas cheias da graça, elas vão fazer o quê? Comentar. Esse comentário. Hoje é comentário. A palavra diz que quando nós enchemos do Espírito Santo, para falar entre nós em canto, hinos, salmos e cantos espirituais.
cantando e salmodiando ao Senhor em vossos corações. Então veja bem que a palavra traz um comentário padrão. E esse conceito de serei não ensinará mais outro, conheça o Senhor, porque cada momento no Antigo Testamento que a pessoa precisava de uma solução de Deus, ela ia direto a quem? Quando Jesus curou o leproso, no capítulo 8 de Mateus, ele mandou que quem disse, para quem ele ia ir para onde? Para o sacerdote, porque era eles que tinham aquela experiência, tanto na medicina quanto na vida espiritual, eles eram expressivos. Mas depois que veio o Espírito Santo sobre nós com abundância, ele confiou em nós o ministério de sacerdote. Agora, para falar com Deus, não temos outro intermediarista a não ser o Espírito de Deus que mora dentro de nós. Nós já levaremos as causas a Deus em ação direta. Por isso que em Gálatas capítulo 4, 6, verso 4, assim está escrito: portanto, prove cada um a sua própria obra e terá glória em si mesmo e não no outro. Então a palavra traz uma propriedade plena. O Espírito Santo veio para fazer o que em nós? Orar. Não com o conceito que eu fiz com nossos pais, que orar não tem que demais, mas a palavra ela tem uma extensão e ela nos leva dentro da realidade. Quando Israel recebeu o conceito ainda nos lombos de Abraão, foi a personificação da graça e o ministério sacerdotal. Mas lá no pé do Monte Sinai, 3 meses, depois que Israel saudou o Egito, Israel trocou o conceito. Quebrou a aliança. Escolhendo um caminho impossível de chegar a Deus, que era por meio das obras da lei, e rejeitando um caminho possível para conviver com Deus e Deus conosco todos os dias. E resumindo, hoje nós temos, cada pessoa, nós temos ministério pessoal, temos ou não? Eu não vou perguntar quem já falou com Deus, porque creio que todos vão levantar as mãos. Por quê? Porque somos. Abra sua Bíblia no Apocalipse 6, já vamos encerrando esse trabalho tão lindo na palavra de Deus. Nós somos hoje, que um irmão pode ler, um dentre os jovens, ou as irmãs, analisando, porque quando nós estamos lendo a Bíblia Sagrada, o que acontece conosco? Ela está lendo nós. Eu leio a Bíblia Sagrada e ela lê a minha vida. Revela a minha vida. Encontrou? Apocalipse 6. Pode ler. Sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para Aí o versículo 5 diz: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou e nos fez reis e tem acesso direto ao trono da graça. E vivemos muito bem com Deus, conosco e com o próximo. Devido à plenitude e à salvação, trouxe o fruto do Espírito. Comparando aqui, não ensinará outro, mas dizendo assim: olha, eu preciso de uma consulta. Como está a minha vida, irmão? Agora você já recebe a revelação direta. Não é discípula, não. É diretamente do trono da graça. Estão compreendendo ou não? Porque daqui a pouco, cada um vai para o seu lugar. Só que Deus vai dentro dos corações. E precisando olhar algo, até mesmo gente, qual é a atitude? Você não vai perguntar a alguém, a não ser ir diretamente
nossos corações. Isso está em 1 e 2 Coríntios 3, versículos 1 ao 3. Então é uma época muito rica e toda a riqueza tão plena em servir a Deus, que os que na verdade ouvem a palavra, compreendem a verdade, a pessoa pode sofrer ansiedade, mas é maligna. E a ansiedade é a doença predominante do século, é o que tem mais levado as pessoas a cometer pecados promovidos por dúvidas. E ansiedade não contentando com aquilo que possui, a salvação. Veja bem, agora como nós lemos aqui, essa palavra começou no dia de Pentecostes. Daí para frente, Pedro já não era mais um Pedro medroso, já não era um Pedro duvidoso, já foi um Pedro que deferiu naquele dia para 16 nações que estavam reunidas, e o Evangelho foi pregado pelo ministério de Pedro a todas aquelas nações, desde o dia da Torre de Babel até o dia de Pentecostes. Deus espalhou na Torre de Babel 15 nações. Eu estava lendo no capítulo 2 de Atos, versículo 9 ao 16 na sequência. E durante 2000 anos, Deus congelou aqueles idiomas e não permitiu que os idiomas se espalhassem. Mas no dia de Pentecostes, o mesmo Deus que espalhou é o mesmo Deus que deu a oportunidade para juntar novamente as pessoas, chegando a Cristo para adquirir a sua plena misericórdia, o seu pleno acordo. E hoje, quando lemos esta palavra, que o Senhor diz: serei misericordioso para com eles, misericordioso para com quem? Com os que a misericórdia. A palavra misericórdia vem de duas frases. Ela vem de miséria para com. Desde que a pessoa é pecadora, ela ouviu a palavra de Deus e creu, ela estava miseravelmente mergulhada no pecado. No momento que ela ouviu a palavra de Deus, ela produziu fruto de arrependimento, e Deus fez um acordo com ela que passa a carregar aquele ex-pecador no coração de Deus, como se nunca ele tivesse cometido pecado, porque a misericórdia. Serei misericordioso. O acordo. Isso. Não é mais possível prosseguir, mas a palavra ela traz a saúde para a igreja, a preparação para a igreja, porque o foco do salmo é o arrebatamento. Jesus é lindo. O foco do salmo é o arrebatamento, porque bênção comum, riqueza comum, e o povo já existia desde a fundação do mundo. Sempre foi e será. As tecnologias dadas por Deus através da graça comum, a diligência de Deus. Agora a salvação, ela é recebida de graça, mas ela vem acompanhado com todos os presentes que você merece para testemunhar ela. Glorificado é o nome do Senhor. Deus continua nos abençoando. E é por isso que a palavra diz que o bendito passa a ser, o maldito passará a ser bem, e a macumba não pega mais. A maldição ritual não pega mais, porque é bendito e é selado com o sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Então nós estamos em segurança máxima. A palavra de Deus. O crente fica imaculado, ele fica qualificado doente fisicamente, mas macumba não, porque a macumba é maldição ritual. Aí Jesus quebrou toda a maldição e nos isentou de sermos maus aventurados. Agora nós somos bem. Nós caminhávamos para baixo do pecado. E depois
ajudada lá, vai. É isso que nos anima cada momento a mais. Porque, olhe bem, a igreja não vai ser arrebatada? Vai ou não? Mas quando a igreja for arrebatada para o juízo final, ainda faltará 1000 anos. Então a Bíblia tem garantia, tem resposta, realmente, se a igreja se juntará com Cristo. Na época que o Evangelho foi pregado pela última vez pelos judeus, no tempo do milênio, e depois do milênio, que haverá o juízo final. Só que já fará 1000 anos que a igreja se juntou com Cristo antes do juízo final. Por isso que no João capítulo 5, 24, ele Senhor está referindo. Na verdade, quem crê em mim, naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ela está no presente. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Garantia máxima. O passado, o pecado, esquecido. O presente é vivido. E o futuro, garantido. Por isso que todos os salmos têm alegria. Uma alegria que nem a perca, que um ente querido pode desfazer daquela alegria, porque é na virtude do Espírito Santo. Deus continua abençoando. A palavra, ela traz o necessário que o Senhor irá nos dizer. Quem trouxe a sua oferta presente, já vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso que Ele nos deu, e eu agradeço o irmão Cláudio, também a sua esposa, né, de Covid, e hoje é o último dia do mês de fevereiro. Na última 4 de fevereiro, foi que a todo irmão passou para mim esse cara que me deu. Pediu para que pregasse em fevereiro, no mês de fevereiro. Pregasse o quê? Aquilo que Jesus mandou. E de pregar e ensinar. Os irmãos podem ver que ele tinha tanto interesse de pregar, que o povo aprender, que ele sempre pregava sentado. Sabia quem já leu? Não? Ele pregava, porque quem não se senta para aprender, não poderá levantar para ensinar. E ele estava sentado na presença de quem? Do Pai. Glória a Deus. Apresenta as ofertas para a glória de Deus. Senhor Deus, Pai maravilhoso, em Cristo Jesus, amado Filho, aqui está as ofertas que tens preparado. Em nome de Cristo Jesus, e assim seja. Amém. Graças a Deus. Coloca a sua oferta na sala, quem vai ajudar, ajude com amor. Tem alguém que pegou o envelope, levanta as mãos. Tem alguém? Não tem? Então a palavra, irmãos, ela traz uma segurança tão plena que só é confuso quem não compreende. Ele é um espírito. Tem alguém que levou o envelope, levanta as mãos. Tem alguém? Não tem? Então vamos agradecer a Deus. As irmãs que estão já firmadas no grau do batismo, não é isso? Tem alguém que está se preparando para o batismo? Levante as mãos. Então venha receber oração, venha aqui na frente. Vamos fazer esta oração e apresentar as pessoas que estão se preparando para descer as águas. Isso, justamente. Cristo Jesus, aceitar Cristo é a coisa mais boa que existe. Primeiro, porque ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então você, mesmo as lutas, mas o Espírito de Deus, e leva-nos a servir a Deus com alegria. Agradecemos a Ele por esse trabalho maravilhoso. Que Deus continue nos abençoando. Quem compreendeu a mensagem? Compreenderam ou não? Estamos no tempo mais rico de servir a Deus. E falamos até sobre o dia que o reino de Deus veio direto para os nossos corações. E nele faz morada na vida dos perseverantes. Senhor nosso amado Deus, te agradecemos por esse trabalho maravilhoso que o Senhor nos concedeu.
nesta noite, Senhor, da glória e mais demais também. Levando-nos em paz, Senhor, apresentamos também a nação de Israel, os demais necessitados, a nossa família, a família dos teus servos, que ainda não são, meu Deus, teus servos. E assim seja, no nome de Cristo Jesus, teu amado Filho. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E todos digam amém. Vão na paz de Cristo Jesus. Parabéns, meu Deus. Está tudo a ver, não é? É a graça. Deus continua abençoando os irmãos no ministério da boa palavra do Senhor. Eu me preocupei com o horário para não se gravar dos irmãos. Passei 15 minutos.